Tragédia em família em Planaltina. Sargento da Polícia Militar mata esposa, filhos e em seguida tira a própria vida. Kátia Gomes, é com você. Exatamente, Malta, uma grande tragédia e o policial militar, inclusive, teria ligado para o batalhão da PM informando que mataria todo mundo. Os policiais vieram aqui até o local, mas quando chegaram, ele já tinha matado toda a família, colocado fogo nos corpos e tirado a própria vida. O que será que levou esse homem, né, gente, a cometer uma atrocidade, a fazer uma chacina com a própria família? Será que ele já dava sinais de que poderia chegar a esse ponto, a essa atitude tão desastrosa? A gente vê na edição de hoje. Homem busca serviço de cartomante em Sobradinho 2, não gosta das previsões que houve e decide descer o cacete no vidente. O cliente foi preso e a gente traz já as informações, inclusive sobre o estado de saúde do cartomante espancado, que foi parar no hospital. É a foto que você vê na tela. Ele está com o olho roxo, com vários ferimentos pelo corpo, tudo porque perdeu os dentes, porque disse algo que o cliente não gostou. Falso médico suspeito de furtar pacientes e funcionários de hospitais é preso no DF. Usando um jaleco, o homem entrou em áreas restritas de pelo menos 9 hospitais no Distrito Federal. Quem é esse homem e como ele conseguiu se passar por médico esse tempo todo? A gente descobre já. Com estoque de vacina Pfizer em falta, doses de reforço agora serão com Janssen e AstraZeneca. Ô Vitória Mello, não tem problema não, né, tomar a dose de uma vacina diferente? Não tem não, Felipe. Inclusive é a recomendação do Ministério da Saúde. Então, a partir de agora, só vai tomar o reforço com o imunizante da Pfizer. Adolescentes imunossuprimidos, grávidas e puérperas. Essa mudança começou a valer nesta sexta-feira e vale até a chegada de novos lotes do imunizante aqui no Distrito Federal. Combinado, as informações para você que vai tomar a dose de reforço já. E mais, brechós de roupa usada só tem itens simples e baratos? De jeito nenhum! Você vai conhecer os pequenos negócios de quem apostou que roupas chiques, de festa, roupas muito glamurosas, usadas, poderiam não só dar lucro, como também ajudar a preservação do meio ambiente. Legal, né? Começar com as notícias do dia, talvez seja você uma pessoa que tem um celular da operadora Oi, ou talvez você conheça alguém da sua família que ainda está com essa operadora. Muito bem, os clientes da Oi vão ter que mudar de companhia telefônica, tá? A rede móvel da Oi foi vendida. E como será que ficam os planos e a portabilidade? A gente esclarece agora na reportagem. Alan Calisto é cliente da Oi há 3 anos. Ele diz que está preocupado com o preço do seu plano após a troca de operadora. Eu também tenho a questão da Oi TV, né? Porque a gente trabalha com a Oi, também tem a Oi TV. Também não sabemos se a Oi TV também tem a ver com essa questão de compra. Alan é um dos 42 milhões de clientes da Oi no país, que a partir de agora, com a venda da rede móvel da companhia, vão ser atendidos por outras empresas. A divisão vai ser por código de região, entre a Claro, a TIM e a Telefônica, a dona da Vivo. A TIM ficou com 29 DDDs de clientes da Oi, entre eles os números das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Já a Claro ficou com 27 DDDs, que incluem os consumidores de Belo Horizonte, Salvador e Vitória. E a Vivo ficou com 11 DDDs, de cidades como Curitiba, Recife e João Pessoa. A transferência não vai custar nada aos clientes, que também não são obrigados a ficar na operadora determinada e podem fazer a portabilidade gratuita para outra empresa. Os planos e valores também devem seguir as mesmas condições dos contratos firmados anteriormente com a Oi, mas especialistas alertam que os clientes precisam ficar atentos a qualquer mudança que possa gerar prejuízo ou queda na qualidade de serviço. Por exemplo, juros abusivos, poderia ocorrer mudanças de valores também no que eles pagam por mês, bem como também eles têm que ficar sempre em alerta se o serviço que está sendo prestado está sendo sempre da mesma qualidade que já estava sendo prestado. Ou seja, ou continua da mesma qualidade ou fica melhor ainda do que já está. E se for detectado algum problema, a recomendação é procurar os órgãos especializados. Caso ocorra alguma modificação, ele pode procurar os órgãos de proteção de defesa do consumidor, como uma delegacia de polícia que é especializada em direito do consumidor e o PROCON.
O ministro Raul Araújo, do Supremo Superior Tribunal de Justiça, determinou que o Ministério Público daqui do DF suspenda as investigações sobre o suposto esquema de superfaturamento no projeto Brasília Iluminada, que foi alvo de 2 operações conjuntas entre o Ministério Público e a Polícia Civil recentemente. Vanessa Ferreira, que informações você tem? Oi, Malta, boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Olha, essa decisão aí do ministro do STJ, nessa decisão, ele diz que como o ex-secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, agora assumiu um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele tem foro privilegiado e só poderia ser investigado pelo próprio STJ. Ou seja, o Ministério Público do Distrito Federal, que foi o responsável por deflagrar essa operação aí em janeiro, não pode investigar André Clemente por conta do cargo que ele assumiu. Olha, essa investigação toda surgiu aí em janeiro, a Operação Tenebres foi deflagrada no dia 25 de janeiro, para apurar possíveis irregularidades no projeto Brasília Iluminada, que é aquele projeto de fim de ano que decorou todo o eixo monumental, com programações natalinas, aquela decoração brilhante, né, as árvores coloridas, e custou 14 milhões de reais aos cofres públicos. Esse projeto começou no dia 22 de dezembro, aí poucos dias antes do Natal, né? E foi encerrado em janeiro. As investigações do Ministério Público do Distrito Federal apontam algumas irregularidades, como o Instituto Ideias, que foi o responsável, né, que foi a empresa ali responsável por toda a organização do projeto, teria sido colocada como uma organização social e aí não precisaria de licitação para subcontratar outras empresas para prestarem o serviço nesse projeto, Malta. E aí, inclusive, uma das empresas subcontratadas para o Brasília Iluminada é a empresa do empresário Marconi José, que mora no mesmo prédio do ex-secretário de Economia do Distrito Federal, que agora é conselheiro do TCDF, André Clemente. Malta, lembrando que o André Clemente assumiu esse cargo de conselheiro no TCDF no dia 23 de dezembro, exatamente um dia após o início das atividades no Brasília Iluminada, após ser indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Malta. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. E eu gostaria que a gente pudesse continuar a edição de hoje com esse sorriso no rosto, mas há fatos que nos atropelam e que a gente precisa noticiar para você que está em casa. A gente fala agora sobre o episódio indescritível, bárbaro, que aconteceu em Planaltina ontem à noite. Um policial militar matou a família inteira, a esposa, 2 filhos e depois ateou fogo na casa. Esse PM, em seguida, tirou a própria vida. Imagine como é que está essa vizinhança. Evidentemente, está todo mundo em choque. Vizinhos teriam ouvido uma briga. Logo depois, barulho de tiros. E em seguida começou o incêndio. No primeiro momento que eu cheguei aqui, um rapaz e uma moça me comunicou, disse que a vizinha dele tinha escutado, né? Um barulho, discussão entre eles dois. Aí de repente escutou disparo, né? Aí que depois parece que teve incêndio, né? Aí depois no segundo momento eu fiquei sabendo que teve, parece que ele atirou no botijão de gás. Não é certeza, né? A tragédia aconteceu nesta casa, que fica na Avenida Maranhão, no setor tradicional de Planaltina. 4 pessoas da mesma família foram encontradas mortas no fim da tarde desta quinta-feira. É um policial militar do DF. Ivanise conta que conheceu o PM antes mesmo dele passar no concurso. Os meninos eram pequenininhos, né? O Isaac, bebezinho. Eu morava do lado, né? E eles moravam de fundo. E uma família assim, sabe? Ele super estudioso, estudava muito, porque queria ter um objetivo, né? De ser polícia, né? Policial. E ela sempre dando apoio para ele, né? Para estudar, só estudar mesmo, tá? Eu estou de cara, não sei o que aconteceu. Eu fiquei surpresa. Nilson, conhecido como Sargento Cosme, Lourdes, a esposa dele, e os 2 filhos, Isaac e Lucas, eram vistos por muitos aqui na região como pessoas tranquilas. Uma família reservada, mas que parecia não ter muitos problemas. Semana passada eu encontrei com ele, falei com ele, entendeu? Sempre encontrava com ele na viatura, sempre parava, conversava com ele, entendeu? Perguntava da família, falava que estava tudo bem. Quando meu filho me ligou, cara, eu fiquei surpreso, cara. Nunca imaginava isso, nunca mesmo. Partindo dele, não. Eu não sei se tivesse com um problema muito sério, entendeu?
porque não demonstrava, né? João Vitor diz emocionado que era um dos poucos amigos de Isaac, o filho mais velho do policial militar. O rapaz estudioso fazia engenharia química na UNB. O Isaac e o Lucas não eram muito de ter amigo. Eles eram muito focados em estudo, até mesmo por conta do pai dele, eu acho. Mas eles sempre não era de sair, não era de aprontar nada, só ficava em casa estudando. Familiares das vítimas não quiseram comentar a tragédia, mas uma sobrinha do sargento Cosme disse que ele era uma pessoa calma. Só a perícia vai poder apontar o que realmente aconteceu. Mas informações preliminares indicam que o PM pode ter matado a família, colocado fogo na casa e depois tirado a própria vida. Bom, quando tudo isso aconteceu ontem, as informações evidentemente estavam muito desencontradas, porque é óbvio que ninguém está preparado para lidar com uma situação dramática como essa. Um sargento da Polícia Militar que tira a vida da esposa, Dona Maria de Lourdes, do filho Isaac, que tinha recentemente, final de 2019, estava no começo ainda do curso de Engenharia Química na UNB, e o Lucas, que era o outro filho. As informações que a Vanessa Vitória trouxe no VT, dizendo que ele seria uma pessoa calma, não são confirmadas por relatos que nós obtivemos no local. Mas eu queria ir ao vivo com a repórter Kátia Gomes. Ô Kátia, a gente fica aqui chocado. Como que pode um sargento da PM tirar a vida de toda a família, colocar fogo na casa? Eu queria que você trouxesse pra gente as informações, se a polícia já tem certeza do que realmente aconteceu na tragédia. Foi ele mesmo que cometeu isso, né? Oi, Malta. Olha, a polícia já pode afirmar que foi ele mesmo, porque pouco antes dele cometer esse crime, ele ligou no batalhão da Polícia Militar e disse: "Eu vou matar todo mundo". Os policiais militares que atenderam essa ligação, eles ouviram disparos e logo em seguida, a Polícia Militar já veio para cá, exatamente essa casa aqui de Portão Branco, atender a ocorrência. Quando os policiais militares chegaram aqui, eles perguntaram para os vizinhos: "Vocês ouviram algum barulho de tiro, alguma coisa diferente?" E aí os vizinhos falaram: "Olha, a gente escutou sim algum barulho, mas a gente não tem certeza, não sabe se foi tiro ou não." Os policiais militares bateram na porta, chamaram pelo sargento Cosme e ninguém respondeu. E foi nesse momento, Malta, que eles perceberam que estava saindo fumaça de dentro da casa. Os próprios PMs arrombaram a porta e entraram. Lá dentro, eles tentaram mais uma vez chamar o sargento Cosme ou os familiares, só que ninguém respondeu. E aí eles entraram na casa e encontraram os corpos. A informação que recebemos é que o sargento Cosme estava na sala e a esposa dele, Maria de Lourdes, de 50 anos, Lucas Furtado, de 16, Isaac Furtado, de 21 anos, estavam no quarto. Os policiais militares ainda tentaram tirar os corpos ali perto do incêndio, porque ele tinha ateado fogo, só que não conseguiram. Imediatamente eles ligaram para os bombeiros, que vieram até o local, conseguiram apagar as chamas e tirar os corpos, que ainda foram carbonizados. Não completamente carbonizados, mas foram sim queimados. Os policiais também encontraram um galão vazio com cheiro de combustível, Então, tudo indica que o sargento matou os três, porque eles foram encontrados com marcas de tiros, inclusive a arma utilizada por ele, da Polícia Militar, também foi localizada no local. Então, ele teria matado os três a tiros. A mulher dele foi atingida por 3 disparos e os filhos, 1 disparo cada. Logo depois, ele ateou fogo na casa para atingir os corpos e em seguida tirou a própria vida. Tudo aconteceu muito rápido. Segundo os vizinhos, do momento que os tiros foram disparados até o momento que a Polícia Militar chegou, não deve ter passado cerca de 5 minutos. Então foi o tempo que ele cometeu esse crime. Como vocês viram na reportagem, alguns vizinhos realmente relatam que não sabia de nenhum histórico de agressividade ou de violência, mas outros vizinhos já relataram que já tiveram sim problemas com o sargento. Principalmente esse lava-jato que fica aqui na frente da casa dele, Eu conversei aqui com algumas pessoas que moram aqui e eles falaram que ele tinha uma implicância
séria aqui nesse Lava Jato, Malta. Ele reclamava quando o som estava ligado, quando os carros estavam sendo lavados. Aqui, Malta, a situação era muito complicada, viu? Com esse Lava Jato em específico. Vizinhos ali mais próximos trouxeram para você relatos de que ele não era uma pessoa tão calma assim. Você acabou de nos dizer que a partir do momento que ele ligou para a polícia dizendo que ia matar todo mundo e que os tiros foram ouvidos, que não levou 5 minutos para que a polícia chegasse até o local. Isso significa que nesses 5 minutos esse sargento teve condição de botar fogo na casa e deixar os corpos carbonizados em tão pouco tempo assim? Tudo aconteceu realmente tão rápido? Malta, porque no momento que ele ligou para o batalhão, ele já fez os disparos, porque quem estava do outro lado da linha escutou os tiros. E aí, rapidamente, né, os policiais que estavam no batalhão acionaram os policiais do patrulhamento e informaram: vai na casa do sargento Cosme, porque ele falou que vai matar todo mundo, e nós ouvimos disparos. Então, os policiais militares que estavam em patrulhamento correram para cá. Então, nesse momento, ele já tinha, né, matado tanto a esposa quanto os filhos. Esse tempo de deslocamento, esses 5 minutos mais ou menos, aproximadamente, foi o tempo que ele jogou ali o combustível e ateou fogo. Então, foi tudo muito rápido, né, a ação dele. Só que assim, quando os policiais chegaram aqui, o incêndio ainda não tinha tomado conta de tudo. Então, foi por isso que eles conseguiram ainda apagar, né, os bombeiros apagaram as chamas aqui. Uma situação muito triste, Malta. Impressionante, a gente fica aqui sem ter o que dizer. Sabe por quê, Kátia? Quando a gente noticia casos como esse, de uma família inteira morta, e a gente tem a tristeza de dizer que foi um assaltante, que foi um homem que cometeu latrocínio, que era um maluco serial killer como o Lázaro, a gente tem como até tentar botar na nossa cabeça a teoria de que era um homem mau, era uma pessoa que já não prezava pela própria vida e pela vida dos outros, então acaba tirando a vida das pessoas que ele não conhece também. Mas a cabeça do ser humano não compreende quando um homem resolve acabar com a família toda, que é dele, que o ama, de quem ele é próximo, a esposa de 50 anos, o menino de 21, que começou agora o curso de engenharia na UNB, o outro de 17, você em casa. O sentimento que eu fico, eu imagino que você em casa e a Kátia também, a gente fica sem o que dizer, perplexo, sem entender o que leva uma pessoa a fazer isso. A Kátia nos disse, né, a reportagem da Vanessa Vitória, que esteve lá nas primeiras horas desde que a tragédia aconteceu, trouxe que a vizinhança maior não conhecia nada que desabonasse a conduta do sargento. Mas hoje a gente já teve contato com outras pessoas que trouxeram relatos diferentes. Kátia, são esses relatos que a gente vai ouvir agora. Pode rodar, diretor. Quando eu ouvi o barulho, mas das polícias passando, né? Aí eu vim aqui pro portão, aí todo mundo com arma, né? Eu falei, meu Deus do céu, estão assaltando alguma coisa. Aí eu imaginei, né? Eu falei assim, nossa, a minha porta ali do fundo tá aberta, porque logo a gente imagina que é ladrão, alguma coisa assim, né? Aí quando eu vi assim, já tava assim a fumaça. E os policiais aí chegou o bombeiro. Mas foi uma tragédia. Eu sei contar que ele era trabalhador no serviço dele. Saía cedo daí. Ele, né? E os filhos? Os filhos vivia quase bezerro preso, ninguém quase não viu os filhos dele. Mas muita gente boa. Eu não tenho o que falar dele, não. Ô, Kátia, eu queria que você trouxesse pra gente qual é a história da desavença desse sargento com o proprietário desse lava-jato que você acabou de mostrar. Houve um desentendimento entre eles e a gente ouviu, gostaria que você confirmasse aqui ao vivo se isso procede, que esse homem pode ter em algum momento acionado inclusive colegas de farda para atrapalhar a vida e o funcionamento desse lava-jato aí. Isso procede? A informação que eu recebi, inclusive, de pessoas do próprio Lava Jato, que o Lava Jato já está aqui há um bom tempo, já teve, inclusive, mais de 3 proprietários e ninguém quis ficar justamente por implicância do sargento Cosme. Quando o som estava ligado, ele vinha aqui reclamar, pedir para desligar o som. Se a televisão tivesse um pouquinho mais alta, ele também pedia, reclamava quando os carros eram lavados por conta, segundo ele, do barulho. E aí, segundo informações, ele teria começado uma implicância. Ele acionava a polícia militar e quem vinha reclamar aqui era a polícia militar. Ele tentava evitar
ficar aqui e se expor, né, bater de frente com o pessoal do Lava Jato. Só que ele chamava a polícia militar, então a PM vinha aqui e pedia para que abaixasse o som. Outras vezes a polícia militar estacionava a viatura bem aqui na porta, bloqueando a entrada dos carros que precisavam ser lavados. Então passou a ser uma perseguição do policial contra o Lava Jato. O proprietário atual do Lava Jato registrou uma ocorrência por abuso de autoridade e também processou o policial militar. Inclusive, no último dia 3, eles tiveram uma audiência de conciliação. Nessa audiência, o proprietário falou que só queria que a lei fosse cumprida e, em resposta, o sargento teria dito: não tem nada para ser cumprida, a lei não precisa ser cumprida, não vou cumprir. Então, teriam sido essas as palavras do sargento por conta desse processo. Inclusive, a mãe do proprietário, ela disse que tinha medo, né, do policial militar fazer alguma coisa contra o filho dela, porque essa briga estava constante, né, dele aqui com o pessoal do Lava Jato. Então, já estava uma situação muito chata, muito constrangedora de discussão, né, dele com o pessoal que trabalha aqui. Então, como você ouviu aí agora a entrevista, o vizinho dele que conversou com a gente foi, inclusive, o homem que vendeu o imóvel para ele. Ele disse que fez essa venda há 15 anos e que ele mesmo nunca teve problema com o sargento, né, que ele era tranquilo. Mas relatos dizem que sim, que ele teria tido alguns problemas aqui. Inclusive, teve um vizinho que também comentou que há mais ou menos 2 anos ele teria tido um surto aqui na rua, uma grande discussão, porque a mulher dele queria se separar. Então, assim, são informações, claro, né? Vizinhos comentam, pode ser que tenha, assim, um certo exagero ou não, né? A gente não tem como ter 100% de certeza de como era o relacionamento deles, né? Falaram que a vítima, a Maria de Lourdes, era muito religiosa, frequentava a igreja, então, assim, mas que o policial era, assim, um homem ciumento, um homem que gostava, assim, de arrumar uma certa confusão, né? Então, todas essas informações, claro, vão ser apuradas pela polícia. O que a gente tem de informação é que a família, ela parece que estava com Covid-19. Então, estavam todos isolados na casa no momento do crime, né? Essa informação a gente recebeu, a gente também está aguardando isso oficial por parte da polícia, mas parece que sim, a família estava com Covid e que isso pode ter mexido com o humor do policial militar, que já estaria enfrentando aí alguns problemas psicológicos, Malta. Da parte da Polícia Militar, o que você tem de resposta? Em algum momento a corporação foi alertada ou recebeu alguma denúncia ou possível relato que pudesse ter alertado o comando de que eles tinham que tratar esse sargento de forma diferente, talvez retirando o porte de arma dele ou colocando numa assistência psiquiátrica? O que diz a corporação? Eles foram de alguma maneira acionados e avisados de que estavam diante de um possível desastre? Olha, Malta, eu ainda não tenho essa confirmação. Inclusive, a produção disse que entraria em contato com a Polícia Militar justamente para questionar isso e também questionar essa questão que eu comentei aqui do Lava Jato, que ele frequentemente acionava a PM para constranger, né, e talvez assim abordar aqui os vizinhos, pedindo que eles abaixassem o som, né, pedindo que não fizesse barulho. Eles se sentiam coagidos, na verdade, né, esses vizinhos aqui que possuem um lava-jato. Então, até o momento a Polícia Militar não respondeu, mas a gente está aguardando, né, se tiver alguma resposta da PM sobre esse assunto, a gente ainda traz na edição de hoje. Kátia, recebi nesse momento. A Polícia Militar diz o seguinte: a Polícia Militar do Distrito Federal informa que o comando do 14º Batalhão de Polícia Militar, local onde o sargento era lotado, não foi procurado nem recebeu nenhuma informação do comportamento do policial para que pudesse adotar medidas imediatas, dentre elas a suspensão do porte e recolhimento da arma de fogo, o afastamento da atividade operacional e atendimento médico-psiquiátrico. A PMDF, ainda segundo a nota que foi enviada para a gente pela corporação, possui rede credenciada no sistema de saúde da polícia, dispondo de psiquiatria, psicoterapia também para atendimento. A PMDF, por meio da Capelania Militar e do Centro de Promoção e Qualidade de Vida, está promovendo cursos para a saúde mental dos policiais militares. Ainda, Kátia, segundo a nota, a autoria e a motivação do crime que tirou a vida do policial e a sua família ainda estão sendo apurados. O sargento Cosme tinha 2 condecorações e vários elogios em seus assentamentos. A Polícia Militar do DF lamenta profundamente o ocorrido. Ou seja,
seja, o que a polícia nos diz é que não soube e não teve informação que pudesse ter levado a corporação a agir preventivamente nesse caso. Aqui a nota diz que a motivação sobre esse crime não está esclarecida. O que você tem aí do local do fato? Alguém sabe dizer por que ontem esse homem surtou e tomou essa atitude e cometeu a chacina? Pois é, Malta, isso ainda é um mistério, né? Até hoje cedo ainda tinha essa dúvida se ele realmente tinha cometido esse crime, já tinha a suspeita, mas ainda estavam aqui circulando boatos, né? Será que alguém entrou na casa? Só que logo no meio da manhã já recebemos essa informação de que ele mesmo tinha ligado no batalhão da PM informando que mataria todo mundo. Então, ninguém sabe ao certo o que fez com que ele perdesse o controle e acabasse tirando a vida de todo mundo, né? Porque se fosse, Malta, casos que a gente acompanha, né, de briga com mulher, acabar ali cometendo um feminicídio, talvez ela queria se separar e ele não aceitava, né? Mas no caso não foi isso, porque ele acabou tirando a vida da mulher e dos 2 filhos de 16 e de 21 anos. Então, uma tragédia. Todos os vizinhos aqui estão chocados com o que aconteceu, sem acreditar em tamanha violência, porque além de matar, como nós já noticiamos, ele ainda ateou fogo nos corpos. Então, ninguém sabe qual que era exatamente essa motivação, né? Porque além de matar, colocar fogo. Será que ele não queria deixar nenhum vestígio para trás? Né? O que teria levado o sargento a cometer um crime tão brutal? E se realmente ele estava passando por um problema delicado, um problema psicológico, por que ele não estava fazendo um acompanhamento? Será que ninguém sabia mesmo? Inclusive um portal de notícias deu uma informação de que um amigo sabia que ele estava enfrentando problemas psicológicos, que ele alegava exaustão. Então isso a corporação, como você disse agora na nota, não confirma. Mas pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Às vezes, a sobrecarga de trabalho, o estresse, que a gente sabe que policial militar, policial civil e bombeiros, né, passam durante a profissão. Talvez ele esteja aí num momento, né, delicado da vida dele e talvez por conta da Covid isso pode ter agravado o quadro psicológico dele. Mas assim, tudo a gente tenta entender, né? A gente traz aqui as informações que a gente tem, mas ao certo mesmo, quem vai poder dizer é a investigação da polícia, é uma perícia mais aprofundada. Inclusive, Malta, a perícia foi feita aqui ontem à noite na casa, durou mais ou menos 7 horas. Os peritos saíram da residência por volta de 4 horas da manhã. Então foi feito um trabalho minucioso justamente para tentar entender e descobrir o que aconteceu nessa casa, né? O que levou o sargento Cosme a cometer esse crime tão cruel. Para você que chegou agora no SBT meio-dia 10, eu gostaria só de resumir os fatos que a gente tem até o momento. Esse sargento Cosme ontem atirou e matou a esposa, Dona Maria de Lourdes, de 50 anos de idade. A Kátia nos trouxe a informação de que o Isaac, filho dele também de 21 anos de idade, e o Lucas, de 16, os dois foram mortos a tiros pelo pai, que depois colocou fogo na casa, incendiou os corpos, tirou a própria vida. A vizinhança está chocada porque alguns vizinhos dizem que não desconfiavam que esse homem poderia ter um comportamento enlouquecido e trágico como esse. Já o dono de um lava-jato que fica em frente já tinha em outros momentos tido uma relação conflituosa com esse policial militar. A mãe do dono do lava-jato tinha medo de que o PM pudesse fazer alguma coisa contra o filho dela. Informação que a Kátia também colheu ali no momento, que houve um momento em que o sargento pediu a ajuda de colegas de farda para que pudessem atrapalhar o funcionamento desse lava-jato, algo que a Polícia Militar não confirma. O que a gente tem agora oficialmente da corporação é de que a PMDF não recebeu orientação, alerta, informação, denúncia que pudesse ter levado a corporação, o comando da PM, a tomar uma medida preventiva que pudesse evitar essa tragédia. Kátia, muito obrigado pelas suas informações. Se você tiver outra notícia daí, aciona a gente que a gente volta contigo. Muito obrigado. E eu te pergunto, até onde chega a cara de pau de certas pessoas, né? Agora a gente fala de um caso de um falso médico atuando pelos hospitais do Distrito Federal. Quem não quer nada, o sujeito entrava nas unidades de saúde e furtava os objetos dos pacientes. A gente tem as imagens. É sempre assim, vestindo jaleco e se passando por médico, que esse homem que aparece nas imagens
furta objetos dos pacientes, dos acompanhantes e dos funcionários. Além disso, pratica delitos em comércios do Distrito Federal e também região do entorno. Nessas imagens de circuito interno, é possível ver o suspeito circulando pelos corredores de diversos hospitais aqui da capital. Repare que ele entra e sai, passa perto de pessoas, funcionários e nem sequer se importa com a vigilância de câmeras. Nestes outros vídeos, já é possível ver o criminoso fazendo compras com os cartões de uma das vítimas dentro das unidades de saúde. Veja que ele pega o cartão, olha de um lado, olha do outro e consegue passar a mercadoria. Com essas informações e provas em mãos, a Polícia Civil do DF, por meio de um trabalho investigativo, prendeu o homem. O autuado se valia sempre da mesma fraude, vestindo jaleco e se identificando como médico, conseguia adentrar em áreas restritas do hospital e, com esta facilidade, subtraía pertences de pacientes, de funcionários e até mesmo de parentes de pessoas hospitalizadas. Ao todo, esse falso médico, ele acabou furtando quase 10 hospitais aqui no Distrito Federal. Entre as unidades estão hospitais regionais de Sobradinho, Ceilândia, tem também o Hospital das Forças Armadas, HFA, e principalmente, ele foi flagrado por câmeras de segurança furtando objetos de pacientes, parentes de pacientes, funcionários aqui no Hospital de Base, um dos maiores hospitais da região centro-oeste do país. Ainda de acordo com a polícia, o autor estava em prisão domiciliar. Ele já foi indiciado por nada menos que 28 vezes, pelos mais diversos motivos. Destacando na maioria destes por furtos qualificados e estelionatos. Se condenado, pode pegar uma pena de até 8 anos de reclusão. A gente acha que já viu de tudo nesse DF, né? Segundo a Polícia Civil, pelo menos 9 hospitais receberam a visitinha do falso médico, que era mais um desses que estava cumprindo pena domiciliar, mas estava na rua aprontando. Além de ser um condenado pela justiça que cumpria a pena em casa, ele respondia por outros 28 indiciamentos. A repórter Vitória Mello está ao vivo com o delegado desse caso e fala com a gente. Ô Vicky, é mais um caso de progressão de pena que a gente entende que não deveria ter sido concedido, né? Boa tarde para você. Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos. Alguns não aproveitam, né, a oportunidade, voltam a cometer crimes. Como o Tatuzinho disse na reportagem, né, esse homem já respondia por 28 indiciamentos por crimes como furto qualificado e também estelionato. E aí ele começou a praticar esses furtos dentro de hospitais. Esse caso começou, essa nova investigação contra ele, começou em dezembro do ano passado, depois de uma vítima vir até a delegacia para denunciar que teria sido furtada dentro do hospital militar que fica aqui na Asa Norte. Nós vamos conversar agora com o doutor João Guilherme, que é delegado-chefe aqui da 2ª DP, que está à frente dessa investigação. Boa tarde, doutor. Obrigada pela participação. Essa investigação começou em dezembro, não é isso? Boa tarde para o senhor. Isso. E essa investigação começou em dezembro. Foi uma vítima que teve seus pertences furtados dentro do alojamento. Essa pessoa é funcionária do hospital. E então ela passou a receber mensagens de transações efetivadas com o seu cartão bancário. Inicialmente até ela pensou tratar-se de um estelionato, mas depois ela verificou que os seus pertences teriam sido furtados do interior do alojamento. Em face disso, ela registrou a ocorrência. Nós pegamos as imagens dos estabelecimentos onde o autor passou o cartão, comparamos com as imagens colhidas no hospital, verificamos tratar-se da mesma pessoa, identificamos o carro utilizado no crime. Em face disso, passamos a fazer levantamentos de outros furtos praticados com esta fraude, ou seja, com a pessoa se passando por médico. E chegamos a totalidade até o momento de 11 casos praticados por esta pessoa ou tendo essa pessoa por suspeito. E
E, doutor, é assim impressionante, porque, como o senhor disse, essa mulher é funcionária do hospital e ele entrou numa área restrita, ali onde os médicos deixam os pertences pessoais. Então, não era só vítima ali, as vítimas não eram só pacientes, né, doutor? As vítimas não eram só pacientes. Pacientes, parentes de pacientes ou funcionários do hospital. E por ele se apresentar por médico, usar jaleco, ele tinha essa facilidade para praticar os furtos. A facilidade para subtrair os pertences das vítimas. Então ele entrava no hospital, qual era o modo de agir dele, né? Ele entrava nas unidades, via ali alguma bolsa, um paciente, ou também entrava em alojamentos de médicos, como que era? Ele aproveitava sobretudo as áreas restritas do hospital, onde só é permitido acesso a parentes, pacientes ou acesso restrito aos próprios médicos. E ele passava com tranquilidade, vestindo sempre um jaleco médico, né? E se apresentando como médico, né? Passava batido. E, doutor, ele usava o próprio carro. Vocês registraram isso por câmeras, né? Em um dos fatos que a gente apurou, né? Ele utilizou o próprio carro, né? E em face disso, inclusive, que nós evoluímos na investigação e conseguimos chegar à qualificação desta pessoa. Doutor, uma coisa que chamou muito a minha atenção é porque ele não tinha receio nenhum. Atuava em hospitais públicos, mas também até hospitais militares, né? O HFA, onde tem ali uma segurança maior. Ele não tinha medo nenhum. Ao que restou demonstrado, não, né? A falsa sensação dele de impunidade, com certeza pairava na cabeça dele para a prática desses crimes, né? Tanto é verdade que ele já tinha várias condenações definitivas e estava cumprindo pena em regime aberto, domiciliar. Doutor, depois, né, com o pertence dessas vítimas, ele tentava fazer compras também, tentava, enfim, usar esses pertences, né? E, sobretudo, os cartões bancários, né? O que nós observamos nos últimos casos é que, imediatamente após o furto, ele vai a estabelecimentos comerciais e tenta passar os cartões das vítimas. E até agora, né, vocês ainda estão colhendo informações sobre novas vítimas desse homem? Sim. Recentemente, nós constatamos mais 2 fatos dele praticados no hospital, no HUB, né? E estamos trabalhando e já há imagens dele nesse hospital. 2 fatos agora de janeiro e fevereiro. E vocês acreditam que ele tenha agido sozinho? Bom, isso até o momento a investigação não revelou outra pessoa. Não quer dizer com isto que não haja uma participação de uma segunda ou até mesmo de uma terceira pessoa. Até onde nós apuramos, não há nenhuma notícia de uma segunda pessoa. Então esse homem foi identificado e já foi preso, né, doutor? Foi. Desta vez ele foi preso preventivamente, uma representação que nós fizemos ao Poder Judiciário e que foi acolhida. Então, possivelmente durante toda a instrução, ele ficará preso. E, doutor, ele foi preso aonde? Ele disse alguma coisa, confessou esses crimes, chegou a ver, enfim, alguma imagem para ver, né, ali, se ele realmente confessava que era ele mesmo que estava praticando esses crimes? Bom, ele optou por exercer o direito constitucional ao silêncio. Então, ele não quis trazer nenhuma versão sobre o que a ele é imputado, ou seja, todos esses fatos. Ele era morador aqui do DE? Não, ele estava residindo no entorno, né? Mas os fatos praticados, esses 11 fatos que nós identificamos, todos foram aqui no Distrito Federal. Uma pessoa, doutor, que tem várias passagens, né, que já cometeu crimes ali parecidos, talvez não com esse modo operandi, talvez tenha mudado, atualizado sua forma de agir, mas é uma pessoa que tem muitas passagens criminais e estava cometendo novos crimes. Às vezes tem a certeza dessa impunidade, talvez? Bom, a análise dos casos concretos são levados ao Poder Judiciário que decide. O que eu posso te dizer é que, em havendo novo crime, a Polícia Civil sempre atuará. E agora, doutor, ele está respondendo por quais crimes? Ele vai responder quanto a esse caso de dezembro por furto qualificado e vamos
iniciar novos inquéritos e novas conclusões que chegarão a inúmeros, com certeza, inúmeros casos de furto mediante fraude, ou seja, sempre com essa utilização dessa fraude de se passar por médico hospitalar. E aí, quem está vendo essas imagens, a gente está mostrando, né? Mostramos a imagem do circuito de segurança, que aparece esse homem. Quem identificar, pode vir à delegacia, percebeu ali que pode ter sido vítima desse homem, o que essa pessoa pode fazer? Nós recomendamos, há 2 caminhos, né? Pode nos procurar aqui, né? Mas pode também, até mesmo, se tem algum receio, fazer a sua denúncia anônima no número 197. A identidade, inclusive, é absolutamente preservada. A identidade fica em sigilo do denunciante. E vocês acharam curioso essa forma com que ele agia, se passando por um profissional de saúde para passar despercebido? Sim, é um caso um pouco diferenciado, né? Mas o emprego da fraude no furto é muito comum, né? E ele encontrou nessa forma de fraude a facilitação para praticar o furto. Ele vem praticando, inclusive, há fatos de 2006 até 2022, né? Do final de 2021, 3 e 2022, mais 2, até o momento que a gente constatou. Talvez seja a experiência que tenha trazido essa coragem maior, enfim. Sim, a probabilidade de dar certo, né? Talvez paire na cabeça dele essa falsa noção. Mas agora está preso, doutor. Ele já está no DPE, está aqui ainda na delegacia? Sim, está preso por mandado de prisão preventiva. Já está na carceragem. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Felipe. Olha só a coragem desse criminoso, mas se deu mal, né? Voltou para a cadeia. Você tem alguma pergunta para o delegado? A sua entrevista foi completa, Vitória. Muito obrigado por todas as informações. O que eu gostaria de compartilhar com as pessoas em casa é uma frase que é da sabedoria popular, mas é também uma máxima do direito criminal. O que previne, constrange, impede uma pessoa de cometer um determinado crime não é a dureza da pena que está escrita lá na lei, é a certeza da sua aplicação, é a certeza da punição. De nada adianta a gente escrever no Código Penal que uma determinada pessoa que comete esse crime vai pegar tantos anos de cadeia, se fazer esse crime mais tantos, se a gente vê que na prática uma pessoa com 28 indiciamentos, então ela cometeu o crime 28 vezes, ela teve 28 chances de pensar se queria entrar pela vida criminosa ou não, e mesmo depois desse histórico, ela consegue cumprir pena em regime domiciliar e tem tanta certeza de que vai passar batido quando for colocado no sistema judiciário brasileiro, que pega uma roupa de médico, entra em 9 hospitais, faz outras vítimas, comete mais furtos, quase como uma chacota, porque ele comete crime se passando por um médico. É um escárnio, é um deboche mesmo com a sociedade e com os cidadãos. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. É inacreditável, né? Uma equipe da unidade aérea do Detran, aqui do Distrito Federal, auxiliou no transporte de um coração durante a madrugada dessa sexta-feira. O órgão foi trazido de Curitiba, no Paraná, para ser transplantado aqui no Instituto de Cardiologia, que é referência nacional em cirurgias desse tipo. Em todo o DF, em 2021, o Detran auxiliou no transporte de 7 corações que vieram de outros estados aqui para o Distrito Federal. E eu desejo que a pessoa que recebe esse coração transplantado, que veio de tão longe, tenha vida nova e que viva essa segunda oportunidade de estar com a família, de estar com os amigos e de fazer essa vida valer a pena e ter senso de propósito. Espero que a sua família esteja nos assistindo. Se você, por acaso, não estiver podendo ver a televisão, talvez esteja no hospital, mas aos familiares desse recebedor de um transplante, o nosso sentimento de que ele tenha vida longa e muita saúde. Falando em saúde, mas agora sobre um assunto mais atual e que afeta todos nós, pandemia. Começou a ser cobrado hoje na Universidade de Brasília o comprovante de vacinação completo para que a pessoa possa frequentar qualquer prédio ali da UNB. As informações quem traz para a gente é André Anelli. O comprovante pode ser apresentado de forma física pela carteirinha ou digital pelo sistema Conect SUS. Caso não apresente o documento, o servidor
estudante ou visitante é impedido de entrar nos ambientes fechados da UNB. A cobrança do passaporte da vacina é feita pelos vigilantes e porteiros da instituição. Para os casos em que a pessoa é impedida de se vacinar por questões médicas, também é preciso apresentar o comprovante. As medidas são válidas mesmo para o fluxo reduzido de pessoas em nível presencial, cerca de 15% do volume normal. Obrigado, André, pelas informações. Agora a gente traz para você que está em casa uma novidade no transporte. Ônibus do entorno do Distrito Federal vão começar a usar um sistema de bilhetagem automática com cartão único para pagar passagens nas linhas de ônibus e metrô. Então, atenção você que mora no entorno e que está ligado agora no SBT Brasília, primeira edição, o transporte público que você usa todos os dias vai ter uma pequena alteração. Vanessa Ferreira tem as informações. Como funciona essa novidade, Vanessa? Malta, boa tarde novamente a você, boa tarde a todos de casa. Olha, essa integração vai permitir que o passageiro use aquele mesmo cartão que já é usado nos ônibus aqui do Distrito Federal, também nas linhas que fazem o transporte semi-urbano de passageiros, que são as linhas do entorno. E aí o que vai acontecer? Com um cartãozinho você pode pegar um ônibus no entorno, fazer a integração com outro ônibus no DF ou até com o metrô que circula aqui no Distrito Federal. Essa novidade foi publicada ontem no Diário Oficial do Distrito Federal e o governo deu um prazo de 150 dias para que as empresas de ônibus instalem os equipamentos necessários para o sistema aceitar esses cartões. E aí isso é importante porque, além da integração, da praticidade aí para os passageiros, vai permitir uma melhor otimização dos serviços oferecidos, vai permitir que a Secretaria de Mobilidade aqui do DF, segundo o próprio secretário, ajuste as linhas para atender melhor também os moradores do entorno. E um ponto bem importante também dessa integração e de começar a usar esse mesmo cartão nos ônibus do entorno é a questão da segurança, porque com menos dinheiro vivo circulando nos coletivos, a tendência é que eles fiquem mais seguros, porque como o caixa não vai ter tanto dinheiro, pode ser que não aconteçam tantos roubos nas linhas que vêm do entorno para o DF. Então, o prazo para as empresas instalarem os equipamentos é de 150 dias. Quem vai gerenciar todo esse sistema continua sendo o BRB, que já cuida desse sistema de bilhetagem aqui no Distrito Federal. Ele vai ser responsável por cadastrar os usuários novos do entorno e gerenciar toda a questão e oferecer o cartão também para quem quiser comprar. Malta. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. Valeu! Olha, pessoal, a gente compartilha agora com você os depoimentos de uma comunidade que está muito cansada de sofrer preconceito, que é a comunidade das pessoas transexuais. Com muita informação, com vontade de crescer na vida e ter garantido o direito básico do respeito, essas pessoas estão dando a volta por cima. Essa é Kiara, de 34 anos de idade. E tem uma história e tanto. Aos 8 anos eu já me identificava que aquele corpo não era o meu. Aos 12 anos eu assumi para minha família. Eu tô com 34 anos. Naquela época a transição para mim foi bem difícil, porque eu não tinha nenhuma informação. A jovem trans, hoje, após passar por muitas dificuldades, é servidora pública e trabalha no Palácio do Buriti, sede do Executivo no Distrito Federal. Para ela, um motivo de orgulho, principalmente para quem chegou em Brasília passando muitas dificuldades. Foi muito gratificante para mim saber que, através da minha história, eu pude alcançar espaços. As pessoas começaram a ver que a Kiara tinha esse leque de abertura para ajudar essas comunidades. E hoje eu sou super feliz em trabalhar com a minoria, porque eu comecei de baixo. Nicolas Heitor Souza, de Magalhães, 29 anos. Agradecido pela vida e sem se preocupar com a opinião dos outros, o homem trans vem colhendo frutos. Além de ser tatuador, Nicolas trabalha como DJ e também participa de concursos de misters. O concurso ele foi mais para dar visibilidade mesmo, mas eu faço várias coisas do ramo da arte. Já atuei, já fiz tudo que você puder imaginar, grafite, pintura em tela. Em busca de mais informações sobre a realidade trans na capital, viemos até a Casa Rosa, que fica na cidade de Sobradinho. Por aqui, a comunidade tem apoio de várias formas. Eu vi amigos perdendo
sendo expulsos de casa e perdendo seus companheiros e não podendo voltar para sua casa. Então eu acolhi esses meus amigos dentro da minha própria casa. Na Casa Rosa, encontramos 3 gerações de transexuais. A Kate Marrone, a Carla Nel e Lohane. Antigamente nós não tínhamos de recorrer. Se você era espancado no meio da rua, você não poderia ir numa delegacia, que às vezes você era até maltratado. A minha geração, ela já veio com o empoderamento da Kate, da casa em geral, porque coisas que elas passaram, graças a Deus eu já não passo mais. Essa é a doutora Cíntia Carvalho e Silva, delegada da DECRIM. Quando a gente chega na delegacia, é porque o problema já explodiu. Se a pessoa foi agredida e foi até a delegacia, é porque essa pessoa está vulnerável economicamente, ela está vulnerável afetivamente, a família dela não acolhe ela porque não aceita. A gente acredita que por meio da educação, por meio da conscientização, a gente sempre tem um amigo, uma amiga, um familiar, o outro, o vizinho, a gente desperta o amor e preservar as diferenças. Vanessa é irmã da trans Juliana, que foi brutalmente espancada na cidade de Sobradinho. É muito traumatizante, porque você dá todo o amor do mundo, dentro da sua casa você aceita, você dá o amor, você cuida, e do lado de fora essa violência é gratuita. Todos estes cidadãos brasileiros buscam uma única coisa: o respeito. Desenvolver enquanto pessoa, amadurecer, quebrar alguns tabus, desconstruir alguns preconceitos, porque a sociedade, a nossa cultura, ela é preconceituosa. Então, a partir do momento que você vai ganhando informação, você vai desconstruindo isso, você está se transformando. 12h33, a gente está ao vivo, o carnaval está chegando, né? Eu sei que muitos de vocês queriam, e nós todos, que fosse um período de festas, porque significaria que tudo estaria bem, mas ainda não dá. Mais uma vez, a pandemia estragou os planos de quem queria cair na folia. As festas de carnaval, públicas e privadas, foram proibidas pelo governador Ibanez Rocha, e para evitar eventos clandestinos, o Ministério Público daqui do Distrito Federal está organizando uma força-tarefa. Por isso, a gente convidou o Procurador de Justiça Eduardo Sabo para conversar com você que está em casa. Procurador, boa tarde para o senhor. Como é que vai ser esse trabalho de prevenção para que festas clandestinas não ocorram? Boa tarde, Felipe Malta. Nós temos acompanhado, como sabe, os eventos carnavalescos. O último realizado plenamente foi no ano de 2019. Nos anos de 2020 e 2021, nós tivemos que fazer uma organização, fazer um acompanhamento em conjunto com todos os órgãos de segurança, de fiscalização do governo local. Agora, o importante é dizermos que, não obstante os eventos estarem proibidos, nós temos que ter uma especial atenção com os eventos clandestinos. Nós temos que ter uma especial atenção com bares, com restaurantes, com ambientes que, via de regra, eles têm, assim, uma manifestação, um ambiente mais descontraído. E lembro, Felipe Malta, que nós temos um objetivo: manter a saúde coletiva, manter as pessoas protegidas, inclusive proteger o nosso sistema de saúde para que ele não fique sobrecarregado. E a nossa missão como Ministério Público é atuar com essa coordenação, não só a força-tarefa no âmbito do Ministério Público, promotores, procuradores, mas também agindo em conjunto com Secretaria de Segurança, Secretaria de Cultura, Polícia Militar, DF Legal. É importante que todos esses órgãos trabalhem com um planejamento estratégico. Mas, se me permite, o ingrediente fundamental é a colaboração da sociedade. O procurador, a consciência de que nós vivemos ainda um período difícil e um período que nós temos que ter um rigor nesses protocolos sanitários. Gostaria de tirar uma dúvida rápida com o senhor para que a gente possa esclarecer o nosso telespectador. As festas clandestinas estão proibidas, mas até que ponto é permitido ou proibido as festas particulares no sentido da família que se reúne, dos amigos que estão num local e que querem talvez curtir o carnaval num número menor de pessoas? Como é que a pessoa tem certeza de que ela não está infringindo a lei e não pode ser alvo de uma força-tarefa que está realmente tentando proteger a vida das pessoas e evitando que o vírus circule? Qual que é a dica que o senhor traz? Excelente a sua pergunta. Nós temos alguns critérios que vão orientar
essa fiscalização. Evidentemente que os ambientes familiares, a casa é inviolável, isso é um direito fundamental, um direito constitucional. No entanto, se em um ambiente dito como familiar, nós temos aí um número muito excessivo de pessoas. A notícia dessa festa circula em rede, são cobrados ingressos ou é cobrada a consumação. Então, esses são critérios que vão basilar a atuação dos órgãos fiscalizatórios. É claro que o carnaval é uma festa, digamos, é uma característica nossa, brasileira, de valorizar essa cultura do carnaval. Inclusive, há uma série de atores que fazem parte do carnaval e que devem ser mantidos, não é? Mas, inclusive, eles são mantidos pela nossa Secretaria de Cultura e isso acontece em outros estados. Agora, no ambiente familiar, nós temos que respeitar, mas com aquela cautela para que não haja uma transformação desse ambiente em uma festa verdadeiramente clandestina. Muito obrigado pela participação do senhor. Gostaria de dizer que assim que o carnaval se aproximar e o senhor tiver novas informações que quiser compartilhar com o nosso público, a casa está sempre aberta. Obrigado, viu? Muito obrigado, Felipe Malta. O Ministério Público sempre se fará presente todas as vezes que convidado e que essa mensagem pode ser colocada para todos. É bem verdade que nós estamos agora em um momento, felizmente, de uma redução paulatina do índice de transmissibilidade e também um aumento dos vacinados. Mas o importante é mantermos essa cobertura vacinal e também termos a seguinte noção. A todo momento podem vir novas ondas, né? E nós não podemos, digamos, aliviar ou descuidar nesse momento do carnaval. Muito obrigado ao senhor e bom trabalho. Minhas amigas telespectadoras, eu sei que sempre que vocês são convidadas para um casamento ou uma festa muito chique, bate aquela dúvida, né? Será que eu compro? Será que eu alugo? Será que eu peço emprestado para minha amiga? Bom, você aí de casa sabia que tem uma modalidade de loja que pode ser a solução para essa sua indecisão? São os chamados brechós chiques. Vamos ver a reportagem. Um mercado que a cada dia ganha mais destaque. Peças de segunda mão, prontinhas para a próxima festa. A gente resolveu abrir uma loja de vestidos de festa em que a pessoa pudesse trazer um vestido para desapegar, receber um retorno financeiro desses seus vestidos e também procurar vestidos de festa com um bom custo-benefício, que tem uma pegada de sustentabilidade e que também elas possam novamente deixar a moda circular. Tudo praticamente novinho, peças variadas e para todos os gostos. A loja é administrada por essas duas irmãs, o sonho que virou realidade. Nossa família ela é muito focada em concurso e a gente quis inovar e empreender e abrir o nosso próprio negócio. E aí a gente teve a ideia de trabalhar com festa a partir disso, assim, de querer ter nosso próprio negócio. Quem tem uma peça em casa e não utiliza mais, pode procurar o brechó e entregar a roupa num formato de consignação. Quando o vestido é vendido, 50% do valor é para dono do vestido, 50% para a loja. A nossa diferenciação, as pessoas, por exemplo, que alugam vestidos, que têm o costume de alugar vestidos, aqui elas podem encontrar vestidos que são muito mais novos que em lojas de aluguel. Por quê? Porque os nossos vestidos, por serem de consumidor final, nossas fornecedoras serem um consumidor final, provavelmente esse vestido foi usado uma vez, duas no máximo. A ideia do brechó de festa, único em Brasília por enquanto, uma ideia das duas irmãs, Débora e Jéssica, ele visa não só o lucro, ou seja, a entrada e saída de dinheiro. Mas, por exemplo, peças como essas aqui, olha só esses dois vestidos, de festa, vamos dizer assim, com diversas lantejoulas. Se esse vestido fosse descartado no meio ambiente, essas lantejoulas demorariam aí cerca de 100 anos para se decompor. Mas com a ideia do brechó, esse ato de consignação, o meio ambiente sai ileso, ou seja, a preocupação com a sustentabilidade ela é grande. Quando você dá um novo reuso para esse vestido, quando você trabalha na moda circular, você economiza
água, porque a indústria têxtil é uma das 3 maiores consumidoras de água do mundo. Você economiza matérias-primas e você economiza espaço no meio ambiente também, para que isso não seja despejado no meio ambiente de forma precoce. Desde a inauguração, há 1 ano, mais de 1.000 vestidos já passaram pela loja. Com as confraternizações de fim de ano e o retorno das festas, após a liberação de eventos, as vendas aumentaram. E a expectativa é que o negócio continue crescendo. Existe muita gente com muita coisa em casa que não faz sentido mais para ela, que não cabe mais nela. E quando essas pessoas, quanto mais pessoas tiverem essa consciência de que a roupa que não me serve mais não necessariamente é lixo, muito maior vai ser o mercado do brechó. Quem gostou da ideia e tem um vestido em casa sem uso, é só procurar a loja. Eu acho que é um investimento não só no futuro, assim. O investimento no futuro é a moda sustentável e circular. É o único. Nós somos o primeiro brechó Moda Festa aqui em Brasília. E no Brasil existem muito poucos brechós Moda Festa também. Um relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal identificou a existência de uma milícia digital que atuaria dentro do Palácio do Planalto por meio de funcionários comissionados. O repórter Alexandre Leorati tem as informações. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal, por meio de um relatório, que as milícias digitais, que são organizações criminosas que atacam a democracia e as instituições, atuavam por meio do chamado Gabinete do Ódio, que são funcionários e assessores do Planalto que atacam adversários e propagam fake news. Segundo o relatório, esses 2 grupos atuavam de forma conjunta para ganhos eleitorais, ataques a adversários e a ministros do Supremo Tribunal Federal e até mesmo para lucrar financeiramente. Alexandre. Oi, gente, quando a gente fala aqui no Distrito Federal, Brasília, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é política, né? Mas você já sabe que o nosso quadradinho não é só isso. A cena musical aqui também é destaque. Confira. Quando o assunto é música, o nosso quadradinho é estourado. Não faltam ritmos e nem sucessos. Se ainda pensa em nós, se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem. Tudo é diversão, de brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira. E você quer falar por horas e horas e horas. E a fábrica de sucessos continua a todo vapor. Se tá achando que eu vou voltar, volto nada. Do Guará para o Brasil, os meninos do Se Joga mostram que a capital federal tem um pagode de qualidade, sucesso com o público e nas plataformas digitais. O grupo, que hoje está consolidado, começou ainda na escola. Começamos numa brincadeira de colégio, numa viagem que os meninos, inclusive eu não fazia parte da banda ainda, mas os meninos fizeram uma viagem de colégio, onde cada um pegou um instrumento, o pessoal gostava muito de fazer isso com as famílias, com os amigos, e aí foi tornando algo mais profissional ao longo do tempo. Na caminhada até o sucesso, uma coleção de sucessos. Se não gostar do beijo, aí cê me devolve. Se vai rolar amor, depois a gente vê. Página Rasgada, a nova aposta do grupo, é a primeira canção do Se Joga a ganhar um clipe. Virou página rasgada. Rock, samba, sertanejo, reggae ou pagode. A gente sabe que Brasília, ela vive de momentos. E hoje a sensação da capital federal é o pagode. E a banda Se Joga, literalmente, há cerca de quase 15 anos, decidiu se jogar. Mecanismo de defesa, bora lá? Seu mecanismo de defesa é me bloquear, fingir que eu não existo e rejeitar se eu te ligar. Porque se você escutar uma da minha voz, vai pensar em nós, vai pensar em nós. Do Guará, agora nós vamos para a cidade de Taguatinga. Foi aqui que surgiu a parceria entre os amigos Zé Felipe e Miguel. A dupla sertaneja já é sucesso. Eu era produtor musical já, novinho. O Miguel estava procurando
alguém para fazer umas produções de guia de composição dele. E aí, por alguns amigos em comum, ele me achou, aí me ligou. Dali surgiu uma amizade, uma parceria de composição, até culminar na dupla mesmo. Em 5 anos de estrada, 2 DVDs gravados, bons números no Spotify, mais de 2 milhões de visualizações no YouTube e grande repercussão nas redes sociais. Curta, mais longa trajetória aí, de 5 anos juntos, a gente já tem 2 DVDs gravados, né? Que foi o nosso primeiro trabalho, Zé Felipe e Miguel na garagem. O segundo trabalho que nós fizemos foi Zé Felipe e Miguel Acústico à Vontade. E, por fim, depois nós fizemos o Zé Felipe e Miguel no Lago, que foi um projeto já agora no período de pandemia, onde nós aproveitamos uma live para poder fazer a captação de 3 músicas, para gravar 4 músicas que hoje estão rodando aí. A inspiração para compor as canções de sucesso vem de diversos artistas, de Jorge Mateus a Fred Mercury. Dessa mistura nasceu Faz de Conta. A música lançada em 2017 é uma homenagem aos relacionamentos ioiô, ou seja, as idas e vindas de um casal. Faz de conta eu sou Neymar, é Marquezine. Enquanto eu tô batendo baba, você tá fazendo spin. Quando você posta foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que Janequine. Outro sucesso dos amigos é a música Resolve Lá Com Ela. Pra mais detalhes, resolve com ela, resolve lá com ela. Para a dupla, a pandemia não foi fácil, mas o futuro vem com tudo. Esse DVD, ele vem para trazer, se chama Zé Felipe e Miguel Não É o Fim do Mundo, e ele vem justamente para trazer essa mensagem, que apesar dessa dificuldade toda que todos nós estamos passando, né, a gente tem que sempre confiar que o dia seguinte ele vai ser melhor do que o dia anterior. Já passamos pelo pagode e sertanejo universitário. Agora chegamos ao rock e reggae da banda Surf Sessions. A união de um grupo de amigos, em meados de 2007, deu origem à banda. Hoje já são 6 discos gravados, 2 DVDs lançados e números expressivos nas redes sociais. Com uma carreira consolidada, a banda já lançou grandes sucessos, como Trilha do Surf e Cedo Vão os Bons. Estrada no céu, me guia para onde é o meu lugar. Trilha do Surf é um hino da banda, assim, né? Eu acho que foi uma música que a gente lançou no começo da banda, né? No primeiro disco, primeiro EP. E é uma música que eu acho que representa bem o que é a essência da Surf Sessions, né? Fala de amizade, fala da vibe natural, da coisa que acontece de forma espontânea, né? Cedo Vão os Bons é uma música mais atual, tá no EP que a gente lançou, no Inverso. É uma música um pouco mais reflexiva, ela conta um pouco a história de um personagem que foi cedo, então acho que muita gente se identifica ali com essa coisa dos cedos vão os bons, né? É que muito cedo se vão os bons, é que muito cedo se vão os bons, é que muito cedo se vão os bons. E a caminhada da banda voltará a todo vapor com a retomada dos shows. E para você que também deseja viver da música e fazer sucesso, os meninos do De Propósito, outro sucesso do pagode que nasceu aqui no DF, tem um recadinho. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Para quem não sabe, a gente por muito tempo foi um grupo independente, a gente apostou e acreditou no nosso sonho, no nosso trabalho, então não faça diferente. Atenção, pessoal, a Secretaria de Saúde informou que a partir de hoje as doses de reforço da vacina contra a Covid-19 serão aplicadas com os imunizantes AstraZeneca ou Janssen. É porque não tem mais vacina da Pfizer suficiente para todo mundo. Vitória Mello, quem continua recebendo Pfizer e quem não vai receber Pfizer? É com você.
Felipe, só vai tomar a dose de reforço com imunizante da Pfizer adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos, além de grávidas e puérperas. Só que essas mulheres, elas precisam trazer aqui no postinho um atestado médico comprovando essa gestação. É claro que quem tomou a primeira dose da vacina com a Pfizer vai tomar a segunda dose. Tem a segunda dose garantida com esse imunizante. Como eu disse, né, nós estamos falando da dose de reforço. Nós estamos aqui no postinho que fica entre as quadras 114 e 115 Norte. O Daniel Borges vai mostrar para vocês aqui a movimentação. Fica até a dica para quem está em casa, porque aqui a situação está bem tranquila, a fila está bem pequena. Então, olha só, resumindo, a partir de agora, maiores de 18 anos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos 4 meses vão receber a dose de reforço com AstraZeneca ou Janssen. Já para quem recebeu a vacina da Janssen, o modelo continua o mesmo. A dose de reforço deve ser aplicada 2 meses após a primeira dose da vacina. A mudança vale até a chegada, né, de um novo lote com o imunizante da Pfizer. Essa mudança começou nesta sexta-feira e vai até a chegada desse novo lote com as vacinas da Pfizer-BioNTech. Bom, para quem está em casa, a dica fica aqui vir na Asa Norte. A fila é pequena, a circulação, né, é rápida, né? As pessoas logo entram, enfrentam essa filinha aqui, tomam a vacina e vão embora. Dose de reforço acontecendo por aqui e a lista completa dos pontos de vacinação estão lá no nosso Instagram, @SBTBrasília. Felipe. Obrigado, Vicky. A gente tem um caso estarrecedor na edição de hoje, mais um, né? É que um cliente que discordou do cartomante na leitura de tarô, não gostou da previsão de futuro que foi feita pelo vidente, simplesmente espancou esse homem, que até perdeu os dentes da boca. O caso foi em Sobradinho 2 e a Kátia Gomes foi até lá para entender o que aconteceu. Kátia, para começar, qual que é o estado de saúde desse homem que faz serviço de cartomante e acabou apanhando? Oi, Malta. Olha, ele ficou bastante machucado, teve diversas fraturas e esse caso, ele é muito triste, mas é uma história, inclusive, até meio engraçada, né? Seria até cômico se não fosse tão triste. Por quê? Os dois estavam sentados em um bar, bebendo, conversando amigavelmente, quando esse homem falou que iria tirar as cartas para ver o futuro desse homem que partiu para a agressão. E aí ele falou que o homem seria rico, que teria um futuro promissor. Só que o homem achou que ele estava debochando dele, achou ruim a história, a previsão e acabou partindo para a agressão. Malta, realmente parecia mesmo um deboche, porque agora o futuro dele é na prisão. E quem vai dar todos os detalhes desse caso é o delegado Laércio de Carvalho. Delegado, uma história bem inusitada, né? Porque ele fez uma previsão ali, disse que ele teria um futuro brilhante, mas parece que não é esse futuro que ele vai ter, não. É verdade, o futuro acabou sendo a prisão, né? Autor e vítima já se conheciam, inclusive moram relativamente próximos. Passaram a ingerir bebida alcoólica, altas horas da noite já sob efeito de bebida, inventam aí essa história de colocarem cartas para saber um o futuro do outro. Segundo testemunhas, já são acostumados a essa história, de ficarem ali com essa história de vidência. E aí, no meio dessa vidência, o autor, que é um sujeito agressivo, com uma ficha criminal enorme, já respondeu por tentativa de homicídio, roubos, um indivíduo realmente bem perigoso. Passou a agredir violentamente a vítima, desferindo-lhe chutes, socos, deixou ele bem desfigurado, quebrou o maxilar. Essa vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Sobradinho, transferida para o hospital de base, e o socorro médico foi muito eficiente e muito rápido, senão poderia ter tido um final ainda mais trágico. Delegado, igual o senhor me contou, parece que ele falou que o futuro dele seria bom mesmo, né? Ele seria rico e foi exatamente por isso que ele achou ruim? É verdade, parece que nenhum dos dois, nem autor nem vítima, se conformaram muito com o resultado dessa cartomancia, né? Ficaram ali levando em tom de deboche, um acreditando seriamente que as cartas falavam a verdade, que aquilo era uma coisa idônea, e o outro achando que era uma brincadeira sem graça. Isso deu origem à divergência entre eles, o bate-boca. Do bate-boca partiram rapidamente para essas agressões tão brutais. E esse homem que foi preso, então ele vai responder agora pelo crime de agressão, delegado? Sim, ele está respondendo por lesão corporal grave, quiçá gravíssima,
porque há uma deformidade na vítima, foram lesões assim na face e em várias outras partes do corpo. Então, provavelmente, esse crime evolua para uma lesão corporal gravíssima, que tem uma pena bastante significativa. O autor já está preso à disposição da justiça por conta disso. Pois é, né? Uma brincadeira que não saiu nada legal, né, delegado? Malta, então é isso, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Obrigado pela companhia. Na sequência, agora você fica com o SBT Notícias e logo mais, às 7h20 da noite, SBT Brasília, segunda edição, com Viviane Costa. E amanhã, 12h30, é sábado, tá bom? Obrigado, tchau!